Bora dar início a mais um Conceito Cast. E hoje nós estamos com um convidado super especial. Conheço ele já faz um bom tempo, um dos maiores incentivadores da Conceito Construtora. Nós estamos com o Charles, da Delta T Projetos. Conta pra gente, Charles, o que faz a Delta T? Primeiramente, Thais, muito obrigado pelo convite. É um prazer que estar falando com você. Pessoal, meu nome é Charles, sou engenheiro mecânico e eu faço parte da DLT Projetos, uma empresa que é minha, e é uma empresa especialista na elaboração de projetos de climatização e ventilação mecânica. Uma coisa que eu gosto de falar é o que eu não faço. Nós não executamos obras de ar-condicionado. Nós somos engenheiros especialistas na elaboração dos projetos dos mesmos. Eu acho sensacional escutar isso, Charles, porque eu vivo em obra. Uhum, E obra é uma aventura. Em todos os sentidos que você puder imaginar. uhum. E você já falou, não executo obra. Por que essa decisão? Essa decisão, ela partiu primeiramente de um gosto que eu tenho da engenharia, que são os cálculos, e para compreender como é concebido tal ferramenta, tal situação. E eu entrei no mundo do HVAC através da área de projetos. E eu amo projeto. Eu amo ter que calcular, eu amo ter que selecionar equipamento. Eu adoro ir em obra para poder verificar problemas e ver se está acontecendo conforme foi Tá no projetado. projeto. Buscar solução, né? É, exatamente. E aí, quando eu entrei na área como estagiário, desenhista, projetista, eu fui indo para projetos, projeto. Abri a empresa e a primeira coisa, quando a gente abre uma empresa, a gente quer abraçar o mundo. E aí eu percebi que se eu abraçasse o mundo, que no meu cenário é projetar e executar, eu estaria cometendo dois erros graves. Primeiro, é um erro contra eu mesmo, porque eu não gosto de fazer obra, eu gosto de projetar. É diferente. E segundo, é uma definição de uma posição comercial da minha empresa, estratégica. Se eu começo a executar obra, eu me torno o maior concorrente de muitos parceiros que eu tenho. Isso é fato. E eu vivi isso. Exatamente o que você relatou. Quando eu abri o conceito, eu também queria abraçar o mundo. Eu queria mexer com o projeto, eu queria executar a obra. E com o tempo eu comecei a filtrar isso. Só que eu fui para o caminho contrário. Por isso que hoje nós somos parceiros. Quando eu preciso de um socorro com projeto, quando eu tenho clientes decididos e querem boas soluções, porque obra você não decide na obra, você decide no projeto. O que a gente faz em obra é ajustar ou buscar alguma solução se tiver algum impasse. Além disso, hoje a gente tem algumas alternativas para isso, que a gente tem um BIM, que interliga todos os projetos, facilita um pouco isso, né, É, Charles? exatamente. Então, tem muita gente que acha que no canteiro a gente resolve. Não, assim, na grande maioria das vezes, toda vez que o projeto volta, quando eu falo o projeto voltar, nós temos, ele tem início, meio e fim. Então, nós Sim. começamos com a elaboração dos cálculos em cima do arquitetônico, fizemos o anteprojeto, partimos para o executivo, entregamos e damos como finalizada a nossa atuação nessa situação. Quando volta, ou ele volta para a parte de projeto executivo para algum detalhamento ou alguma coisa, e volta quando a execução teve alguma dúvida. Então, essa volta é devido a alguma dúvida, devido a alguma mudança no arquitetônico que não veio dentro Sim, desse projeto. eu acho legal você falar que você falou aí primeiro ponto do que projeto arquitetônico. Então tudo começa Do no arquitetônico. arquitetônico. É, Nada, nem na engenharia civil flui sem o arquitetônico. exatamente. Porque, Eu vamos não pensar, faço nem orçamento de projeto sem arquitetônico. olha só, Eu não faço. nós estamos falando aqui de três áreas. Uhum. Você como engenheiro mecânico do ar-condicionado, eu como engenheiro civil, fazendo o gerenciamento das obras. E os arquitetos, colaboração dos projetos. Tudo começa lá atrás, de certa forma, com a organização do sonho do cliente, né? Exatamente. Começa com um conceito.
Boa! Vai ser um bom conceito, É exatamente. Se verdade. não tem um conceito bem definido, nenhum projeto complementar, eu falo que o meu projeto é complementar, a HVAC, chama VAC, HVAC, né, climatização e ventilação, mas quando não tem um conceito definido, não tem como nem projetar. Vou dar um exemplo. É muito comum, agora está acontecendo muitas clínicas, Sim. e as clínicas elas sofrem auditoria da vigilância sanitária. Se tem ali uma sala cirúrgica, se tem ali escrito cirurgia, se tem escrito procedimentos, por mais que seja um consultório, a definição do ambiente, o conceito que o ambiente tem, define tudo dentro do ar-condicionado. Falando em clínica, por exemplo. Eu ia te perguntar como é que é feito a definição do modelo do ar-condicionado. Aham. Porque eu já acompanhei algumas instalações, Uhum. tem split, tem de teto, Aham. tem a parte que fica do lado de fora. Eu sempre faço confusão com os nomes. Aham. Como é que é esse processo todo? Como eu trabalhei em banco, né? Aham. Tem as casas de máquinas que são máquinas maiores. Splitão, fancore, É, dependendo, né? Ô, Thais, a primeira coisa para você definir dentro do seu projeto qual máquina você deve selecionar, a primeira coisa que você faz é que tipo de ambiente estou tratando. Se eu tenho um espaço de 200 metros quadrados e esse espaço de 200 metros quadrados é um escritório, a gente tem uma definição e um tipo de equipamento. me fala de cabeça. Qual que eu devo usar? Aqueles clientes malucos que trombam com a gente na rua, assim. Não, mas o mais legal chega assim, eu tenho um galpão de 300 metros quadrados, quanto vai custar quanto custa para climatizar tudo? Essa pergunta é muito legal, É clássica, né? é clássica. Então, existem N possibilidades dentro da engenharia mecânica lá de ar-condicionado de climatizar um ambiente. Mas o principal, né, qual é a finalidade desta área e qual é a carga térmica calculada para essa área. Se a gente tem essas duas definições, a gente parte para uma terceira, que é qual é o nível de investimento para climatização nesse ponto. Porque nós temos vários níveis de controles. Se eu estou falando, por exemplo, de um ar-condicionado com conforto térmico, Thais, se está 25, 26 ou 27, quem vai ligar é quem está nervoso ou quem chegou da rua agora. Não tem tanta diferença. Mas se eu estou falando de um laboratório, por exemplo, ou de uma sala cirúrgica que é necessário ter uma temperatura setada, aí 1 grau ou 10% de umidade relativa muda tudo, muda o jogo. É outro patamar. Para coisa assim, né? Vou dar a dica de ouro para você que gosta de obra, que gosta de projeto, quanto maior o investimento necessário para uma obra de ar-condicionado, maior controle você tem. Que interessante. Não tinha pensado para repetir Quanto isso. maior investimento você tem, para uma obra, maior controle você tem. Quanto menor investimento, menor o controle. É engraçado, né? Porque ver essa fala sua. Uhum. Porque, por exemplo, eu mexo com obra residencial, Uhum. comercial, faço obra pesada. Atendo grandes empresas com fundação, esse tipo de coisa. Uhum. Então, você falou aí, eu brinco o seguinte, né? Nem sempre o mais caro é o melhor Uhum. e nem sempre o mais barato É o é o pior. pior. Exatamente. Só que você falou um ponto aí chave. Uhum. Você falou que quanto maior o investimento, maior controle você tem. E você ainda fez um paralelo falando de salas cirúrgicas. Então, não é questão de ser caro ou barato. Tem situações que o ambiente demanda isso. Exatamente. E não é uma coisa assim, uma escolha sua. Envolve vigilância sanitária, outros órgãos que competem também essa fiscalização, não é isso? Correto. Existem a vigilância sanitária, existem as boas práticas de qualidade do ar interior, que cada projetista segue, que deve seguir, e existem as normas regulamentadoras, que são as NBRs, né, as ABNTs e NBRs, que elas ditam o mínimo que deve ser feito para um determinado ambiente. Então, existe uma norma de conforto térmico, uma norma de climatização para conforto térmico, existe uma norma de climatização para salas que têm controles de pressão, existe uma norma de climatização para ambientes de estabelecimento assistencial de saúde, que é o EAS, que é a famosa 7256/2022. Então, para cada finalidade existe uma norma regulamentadora. E quando não existe uma norma regulamentadora brasileira,
nós acatamos as normas internacionais. Então, para várias finalidades, quando a norma brasileira não Não deixa atende, claro, não não especifica, atende, né? Aham. tem a internacional. A ASHRAE, que é a principal, a norma mãe, a bíblia do ar-condicionado, ela trata muito bem vários pontos. E existem outros países que têm um tipo de demanda específica que lá eles devem entrar daquela forma e a gente pega aquilo como base. Entendi. Então, assim, uma coisa louca, Thaís, é o seguinte: eu tô nessa área já tem 12 para 13 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Só com projeto de colonização que eu vejo. Há 12, 13 anos. Eu não me deparei, até hoje, não me deparei com uma obra ou com um projeto em que eu não precisei rever uma vírgula da norma. Do tipo assim, Interessante. eu peguei um escritório de arquitetura, eu peguei um escritório de advocacia, peguei não sei o que, é mais do mesmo, mas sempre eu preciso ir lá na norma e conferir alguma coisa. Agora vamos fazer uma analogia em cima do que você falou. Uhum, Você acha que uma pessoa que atua com projeto e com obra uhum, consegue a cada projeto que vai fazer olhar com tanta, como é que eu posso falar? Cuidado, cada norma, cada detalhe, porque, por exemplo, a pessoa que tá mexendo com, não tô falando que é errado, que é certo, não, aham, mas a importância de lidar com um especialista, é, porque se você pegou ali um projeto de um escritório de advocacia, uhum, você falou que consultou a norma, aham, você não, e se você pegou outro escritório de advocacia, você não tem parâmetros diferentes. é, Quantidade de pessoas, exatamente, incidência de luz que você falou, essas coisas todas, né? é, Então, quando a pessoa abraça o mundo, ela não consegue olhar com tanto cuidado exa- a exatamente, demanda que ela está recebendo, né? exatamente. E da mesma forma que as pessoas que abraçam o mundo não conseguem ter, elas conseguem até ter uma visão de fora mais não detalhada. Nós que também somos detalhistas em um ponto, precisamos dos outros profissionais. Sim, Então, por exemplo, por muitas vezes eu ligo para grandes parceiros instaladores que eu tenho e tiro uma dúvida. eu acho isso sensacional, Charles. Foi uma das coisas que eu aprendi no meu dia a dia. Porque eu mexo com obra civil, então eu acompanho elétrica, hidráulica, acompanho os pedreiros da minha equipe, a Aham, turma toda. uhum, E eu lido com muita gente que tem, às vezes, um dobro da minha idade, é mais velho que eu, às vezes tem a minha idade de experiência. Eu brinco que a minha função, às vezes, é ponderar o que eles sugerem, que eles estão de visão. Eu entendo sua posição, né? De ligar, ó, como é que tá o funcionamento disso? Deu certo, não deu? uhum, Porque eles sabem na prática como é que funciona. uhum, exatamente. O manual relata? Relata. Norma relata? Relata. Mas a vivência é. Não, a vivência, ela é imbatível. Ela é imbatível. E quando você coincide vivência com teoria, É incrível, aí é né? incrível, cara. Então, por muitas vezes eu ligo pra gente que faz duto, gente que é o famoso vulgo spliteiro, que hoje ele compete com área de aluguel, mas é um cara especialista em split. Às vezes eu preciso ali de indicar uma furação X por X. Eu falo assim, cara, eu prefiro ligar pro cara do que eu entender e tal, e eu vou ligo. Não, ele, porque além de tudo, né, você sabe toda a teoria. Mas e Uhum. o material, quem compra no É, mercado, a durabilidade do material, práticas. prática, se vai fazer tal curva, às vezes você quer fazer um Exato. trem, precisa de um ajustezinho no projeto que bateu com alguma coisinha, você É, acha que vai passar aqui, vai encaixar? Não, exato. vai que vai dar certo, Vai que pode vai. ir. Na obra resolve. E eu gosto sempre de ligar. Sempre, sempre. E o engraçado, Thaís, que é o seguinte: é, dentro do HVAC, né, do ar-condicionado, existem os especialistas para cada área. Então, em muitas das vezes, a WTT ela tem a oportunidade de comercializar projetos dentro do HVAC em que eu entendo que existe um outro engenheiro mecânico especialista em HVAC que tem mais experiência em projeto do jeito Y do que eu. Olha, É louco isso. não Então, imaginava. é Eu sei assim, muito. que Uhum, tem os equipamentos que são diferentes, né? exato. Uhum. Isso aí eu já vi, já tive vivência no meu dia a dia, mas não imaginava dessa especificação tão grande. Tem muita especificação. Tem gente que é muito bom em projeto Para de. te falar a verdade, Hum, real mesmo, eu nem imaginava que era da área de mecânica, uhum. E entendeu? o pessoal costuma confundir com elétrica.
O pessoal costuma falar que engenheiro de climatização é eletricista. Já muitas pessoas falam, não, que o Xaxá, o povo me chama de Xaxá, tá? Xaxá é engenheiro eletricista. Aí eu falo, não, sou engenheiro mecânico. Aí eles, não, porque eu achei que ar-condicionado é elétrico. Era elétrica. Aí eu falo, não, ar-condicionado realmente precisa de um ponto de força para ser alimentado e acionar. Mas quem determina é o engenheiro mecânico, porque ele tem dentro do Confea as atribuições, e dentro da vida dele, da engenharia, ali, das matérias que ele tem as atribuições para os cálculos de carga térmica, que é cálculo de sistemas de fluidos, termodinâmica, transferência de calor. Quem estuda isso é o engenheiro mecânico. Então, dentro do Confea-CREA, o engenheiro mecânico é o mais habilitado, não vou falar mais habilitado, mas ele é comumente, dentro das licitações, editais, o engenheiro mecânico é o especialista em HVAC. Isso, eu ia falar quando direcionar a palavra especialista para você, que faz mais sentido ali dentro das matérias que são estudadas, né? Exato. Porque acho que os 4 primeiros períodos dentro da engenharia é comum para qualquer engenharia, né? Depois que ramifica para as divisões aí, civil, elétrica, mecânica. A nossa turma até o segundo período, turma de cálculo, é todo mundo. Aí vai pro sexto, sétimo, aí você entra na sala, tem 7 pessoas. Nossa senhora, é tenso, né? Não muda, né? Não muda. Não estou a mesma coisa, cara. Muda não. Esses dias eu fui numa instituição, e aí eu fui apresentar minha empresa lá, aí eu cheguei na turma, tinha acho que 12 pessoas. Aí eu olhei assim, a sala enorme, com 12 pessoas. Aí eu perguntei, qual é o período aqui? Aí eles falaram assim, ele tá no 5º, esse tá no 7º, esse tá no 10º, fazendo... Todo mundo picado, eu falei, caramba, mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada. Xaxá, e aqui nós falamos um pouquinho sobre as diferenças das máquinas, Uhum. um pouquinho da Delta T, sua experiência, que é a engenharia mecânica. Qual que é o maior desafio aí de ser engenheiro mecânico e mexer com os cálculos de climatização? Não é climatização, né? Como é que você fala? Que é Os cálculos de termodinâmica. termodinâmica. Olha só, eu vou responder primeiro a sua pergunta, do jeito que você acredita que eu vá responder. Depois eu vou responder ela de um jeito que você não vai acreditar que eu vou responder. A primeira resposta que eu vou dar é a que você acredita que eu vou responder. Então, assim, sobre os cálculos em engenharia mecânica, eles não têm segredo. É o que você aprendeu, é o que você pesquisa, é o que tá no livro. Não, então você tá me falando que você saiu da faculdade sabendo fazer. Não, teoricamente sim. Teoricamente você sai da faculdade sabendo onde pesquisar. Por que a turma lá só tinha gato lá? Pois é, aí você me pegou. Mas dentro da engenharia mecânica, quando você sai da engenharia, você está apto a aprender. Sim. Apto a aprender. Então, por exemplo, você for um engenheiro, parabéns, você é um engenheiro. Agora você precisa estudar. Dobrado. Você é um engenheiro, você sabe como estudar engenharia, você sabe das coisas, sabe onde conseguir. Agora você vai estudar. Então, dentro da engenharia, quando, por exemplo, a gente depara com, nossa, eu preciso diminuir um duto para que ele caiba dentro do entrefor. E você pensa, caramba, mecânica dos fluidos. Eu vou ali ver qual o regime laminar turbulento, aumenta a velocidade, provavelmente a velocidade vai aumentar, a minha perda de carga vai aumentar. Agora eu preciso calcular para ver se... Nossa, você foi profundo aí, você voltou lá agora eu vou te responder do jeito que você não esperava. Você me perguntou assim, quais são os desafios que você tem como engenheiro mecânico nos cálculos? O maior desafio que nós temos dentro dos cálculos dos projetos são pessoas. Isso é fato. Porque número é fácil. Número, ou você ajusta um parâmetro, ou você aceita o resultado. Pessoas é diferente. Vou fazer um comentário aqui que nós somos engenheiros. 2 mais 2 são? Acabou. Não muda. Exatamente. Amanhã, como é que você vai acordar? Amanhã você vai acordar bem? Amanhã você vai acordar feliz? Amanhã você vai acordar... E nós vamos falar o seguinte, aí tem o trânsito, tem o... Tem coisa que não dá nem pra falar. A reunião que você vai chegar lá pro cara, fala assim, não, eu cheguei numa reunião. Aí agora tem outro detalhe, que aí nós vamos um pouquinho mais a fundo.
Tá tudo pronto, instalaram o ar-condicionado, mas esse trem tá torto. Não, mas o ar-condicionado tá certo, tá na medida tal, na medida tal. Aí você já perdeu metade do dia ali. Ah, foi a parede que ficou fora de esquadro, entendeu? Tem essas coisas. E nisso já te cara. atormentaram lá no projeto, já foram fazer não sei o quê. Não, cara. E no projeto é a mesma coisa. Ah, não, porque essa lista de materiais aqui, ela está considerando 10% aqui de materiais sobrando. Não, eu não quero com que você considere nada, eu quero tudo exato. Aí você pensa, poxa, imagina se o cara ali deixa quebrar alguma coisa, não tem nada sobrando mais. Então, tipo assim, o mesmo problema, as picuinhas que nós temos durante a obra, né? As coisas que a gente acha que pode ser Desafios, né? Assim, desafio. Desafio foi, pô, picuinha não é legal. Desafio. Os desafios que a gente enfrenta, eles são parecidos com os de projeto também. Só vem de uma maneira diferente. Então, para mim, o maior desafio dentro da engenharia mecânica é lidar com pessoas. Lidar com mudanças de projeto, mudar com pessoas diferentes, pessoas que têm os clientes são cliente, desafiadores, mas a clientes, gente não está falando prazos. só de clientes em si. Hum, Até os prestadores de serviço mesmo, a equipe tem hora que alinhar num consenso, trabalhar de forma unida. uhum. Eu concordo muito com o que você falou. Porque muita gente chega para mim e fala comigo, Thais, mas como que você tem mão de obra? Esse é um ponto muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? O meu foco é meu cliente satisfeito. Mas também ter o meu cliente satisfeito, eu preciso da minha equipe satisfeita. Isso aí. Eu preciso cuidar da minha equipe É. para eles produzirem para os meus clientes. Porque senão você não tem. E a gente trabalha, eu brinco o seguinte, a gente trabalha com realização do sonho do cliente. E nós até brincamos aqui, né? A questão assim, a pergunta clássica, né? Ah, tem um ambiente tal, como é que vai e tal. Se você começa lá com um projeto arquitetônico, você contratou os projetos complementares, eu digo todos, uma boa empresa para execução, você tem o seu sonho realizado. Significa que você não vai ter problema nenhum? Não. Todas as etapas você vai ter que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é desafiador. Mas quando você procura esse caminho, seguindo todos os passos, o impacto é menor. Nós estamos falando aqui de ar-condicionado. Imagina se uma clínica pega e bate na ideia, né? Ah, não, fulano de tal falou comigo que eu posso... Pessoas. Que tal, com tantos mil BTU lá, vai resolver meu problema aqui. Aí a pessoa vai lá e desembolsa um valor alto, porque ar-condicionado não é barato. Tempo. Tempo, dinheiro, e a hora que você vê o sistema não tá te atendendo. Aí você tem um retrabalho. Aí você dá um custo dobrado, que você tem que tirar o que tá lá, você não consegue trocar, porque você já usou. Então, eu tenho falado muito disso, sabe? Desse caminho, né? Degrau por degrau da escada, né? Não, e quando você falou você esqueceu um outro muito legal. Você falou da clínica e enquanto ela está consertando alguma coisa, ela, além dela estar gastando mais, Ela tá deixando de ganhar. deixando de ganhar. Eu falei com uma cliente esses dias. Na verdade, nem foi cliente, foi com a minha médica. Fui levar uns resultados de exame, ela tá num processo de elaboração de projetos, uns contratempos com o arquiteto, entre conversa vai, conversa vem e tal. Ela falou comigo assim: ah, mas essa obra vai ser muito desafiadora, eu não tenho tempo. Aí eu falei com ela assim: mas ela não precisa ser desafiadora. Você precisa contratar alguém para gerir isso para você. A sua hora é mais cara do que se você parar para gerir. Falei com ela: você não pode largar a sua clínica e ir lá gerenciar a sua obra. Existem profissionais para isso. Então, assim, existem você para projetar, para o rapaz, algum parceiro, ir lá e executar. Existem pessoas para isso, entendeu? Acho que quando você entende toda essa jogada, né? Eu brinco assim, que não significa que não vai ter problema. Mas o impacto é muito menor. É porque obra é um caos, né, cara? A obra é muito caótico. Aquele ambiente de obra, sujeira, quebradeira, barulho, ansiedade, é muito caótico. Então, se você passa Quando por você isso, pensa assim, a tem que ser assim. pessoa vem e fala com você, é só a instalação de um ar-condicionado. Faz para mim. Aí você para poder pensar, ponto elétrico. Às vezes não tem
ponto elétrico que chega lá. E aí? Que cabo que a gente vai colocar? Não, e não tem a tensão daquilo lá que tem que ter, É né? outro ponto importante. Aí vem outro ponto. Dreno. Esse é bom, esse é clássico. Porque o dreno, muitas vezes ele é gravidade, né? Então você tem máquinas para bombear, você tem maneira de bombear dreno e tal. Não, eu já vi uma garrafinha PET. Ah, é demais, Eu demais. vi. Taca pra fora, taca na janela, aí você passa debaixo, tá gente pingando. Não, e assim, é complicado porque as pessoas, elas estão ansiosas e elas escutam e elas acatam o que elas querem ouvir. Então, Boa. se chega um cara e fala assim, eu cobro R$ 100 para fazer isso aqui e no outro dia eu te entrego, a probabilidade, não estou julgando quem cobra R$ 100 não, tá? Eu estou falando assim, se você desprende poucos recursos para uma execução complicada, é o que eu falei no início. Quanto menos investimento, menos controle. Mas eu não falo nem de desprender pouco. Hum, Porque tem situações que as pessoas até desprendem de valor alto. Mas é a ansiedade. E obra com ansiedade não não adianta. adianta, né? Tem etapas a serem vencidas. Hum, E eu não falo isso só no aspecto de ar-condicionado. Para toda e qualquer etapa de obra. hum, Pintura. Tá no reboco. Você tem que amassar, lixar, pintar e retocar. Entendeu? Tem situações que você precisa lixar de novo, retocar a massa, levantar uma alvenaria. Tijolo por tijolo, chapiscar, chapisco, emboço. Nada. Agora, é tudo pra ontem. É tudo pra ontem. Ah, não tem tempo de esperar o projeto arquitetônico ficar pronto. Quanto que é o ar-condicionado? Quanto que fica pra climatizar a minha sala? Ah, não, lá vai ter só 5 pessoas, a hora que assusta tem 20 dentro da sala. é o que mais acontece, né? Não, e tem esses detalhes, né? Porque às vezes você prepara um projeto para uma sala, da hora que a Sussa tá quebrando um drywall, aumentando a sala, a equipe aumentou, o ar já não tá atendendo. Nossa, mas o projetista projetou errado. Hum, Vamos retroceder na conversa lá atrás. hum, é. São vários problemas que acontecem. Vários problemas que acontecem. E aí é sempre bom, né? Igual, por exemplo, eu sempre falo que obra a gente não faz sozinho, nem engenharia. Não, Então é sempre bom ter bons parceiros. Você, que é a profissional do gerenciamento de obra, é extremamente importante. sim, Você tenha bons parceiros. E principalmente, parceiro, às vezes, para cada situação diferente. sim. Né? Então, muitas das vezes, eu costumo até falar. O pessoal fala assim, ó, Xaxá, minha tia tá construindo, vai reformar um apartamento, depois você faz um projeto de climatização para ela. Eu falo, cara, eu não acho que vale a pena eu passar um orçamento para ela, não, porque o orçamento do meu projeto, ele envolve muita gente, né, da Delta T, e ele tem um custo alto, e para obra da sua tia, que é um ar-condicionado no quarto dela, não vai valer a pena. Sim, Eu já falo, poxa, mas sei o que? Eu falei, não, cara, olha, vai lá e compra tal máquina, tem um instalador X, que ele é o cara que faz esse tipo de obra. Ele vai te cobrar um valor muito bom, não quer dizer que é o mais barato, mas ele vai te cobrar muito bom e vai deixar funcionando. funcionando, que E, é o e importante. ele vai te dar uma coisa que muita gente que é barato não te dá. Garantia. Garantia do equipamento. Porque hoje em dia, equipamento de ar-condicionado, se o cara não é credenciado da fabricante, automaticamente ele perde a garantia. Perde a Se garantia. ler o manual dos equipamentos de ar-condicionado, todos as fabricantes estão lá. Ó. Para manter a garantia, deve ser instalado por um instalador credenciado. Credenciado. E esse credenciado quer dizer que o cara saiu da casa dele, largou é, projetos, obras Gente, para poder credenciar. Então é ele tem um tão custo maior. engraçado, Charles, isso que você tá falando. Hum, Eu tenho comentado muito sobre ART, hum, a anotação de responsabilidade técnica. E por mais que seja a instalação num quarto pequeno, hum. o correto é ter uma ART. A maioria das pessoas não fazem isso. Entendeu? Eu acho assim que não estamos discutindo preço aqui. Uhum, Nós estamos falando que é obrigação, uhum. que muita gente despreza essa obrigação.
Não estão falando que igual o Charles foi bem objetivo. Ele falou: olha, tem situações que não cabe a Delta T entrar. Tem situações que são para a Delta T. É. Só que a gente tem que ter. Por que eu tenho falado disso? Porque é uma coisa técnica. Muitos condomínios às vezes exigem isso dos moradores. Tem morador que despreza essa solicitação ou acha um absurdo. Mas é regra. Porque a hora que tem um problema, tem um responsável por ele. E esse E problema o responsável deve responder por aquilo responder por ali. isso, exatamente. Entendeu? Então é importante isso também, sabe? Uhum. Ter. Quando o Charles fala essa questão de ser credenciado, ter responsabilidade, envolve todo esse aspecto. Porque a gente tem certa consciência, ah, Thaís, é um ar-condicionado, residência, ok. Mas contrate pessoas responsáveis. Você está falando da sua família, do seu ambiente de trabalho. Então isso O ambiente precisa. que você produz, que você vive. Sim. E, por exemplo, se a gente for fazer conta, né? A maioria das pessoas às vezes ficam mais no ambiente de trabalho do que dentro de casa. De casa. Então, E pense se nisso. você é home office, você fica mais no seu escritório do que na No seu ambiente. sala. Então, é uma coisa que envolve não só a instalação, envolve qualidade do equipamento, manutenção também. Nós estamos. Charles é especialista em projetos, né? Mas deve vir lá como nota de rodapé nas suas orientações lá, manutenções que tem que ser feitas, que às vezes a maioria das vezes a culpa não é do equipamento. Exatamente. Nós conversamos aqui com o Arthur, ele falou muito bem isso pra gente, dessa Arthur questão. parceiraço. Meu. Pois Arthur, é Arthur parceiraço. um cara referência aí em instalação, entendeu? Um cara incrível, bom tempo de mercado também, conhece demais, e acho que isso é chave. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando o seguinte. A gente que, além de sermos profissionais da área, nós também somos empresários da área, né? Nós temos uma empresa. É sério mesmo que a gente põe a cara a tapa, faz Instagram, vem no podcast, dá a cara a tapa. É sério mesmo que isso não é por algum motivo? Porque nós entendemos que a gente pode ter problemas, mas nós Sim, vamos resolver resolver os problemas. todos. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente pode até, na outra até mesmo, eu posso até não atender ao prazo de projeto, eu posso até mesmo ter um equívoco de projeto, mas jamais eu vou virar as costas e falar assim, eu Não não pode vou resolver. atender, eu não sei o quê. Não, nem a... Aqui, ó, você falou um negócio muito interessante. Eu brinco o seguinte: se me contratando, não significa que sua obra não vai ter problema. Significa que eu vou resolver todos. Tem hora que nós vamos ter que sentar e alinhar algumas coisas? Vai. Vai ter situação que vai envolver custo? Vai. Mas nós vamos resolver um por um. Todos. Agora, clássica do meu mentor. Hum. Você vende o quê? A Delta T é o quê? É uma empresa que facilita obras. Você vende serviço de climatização. Vende o serviço de climatização? De projetos de climatização. Sim. Ah, tá. Você tá falando no sentido meu mesmo, da minha empresa. Uhum. Você vende projetos de climatização. Ah, sim. E vender o quê? O que é vender? Deixa eu ver se eu vou acertar. Vender? Eu acho que vender, para mim, tá? Tomara que eu acerte. É se posicionar como um especialista da área e mostrar que a pessoa vai desprender um capital para aquilo, porque você sabe fazer melhor do que outra pessoa. Em poucas palavras, vender é um ato de servir. Não. Muito melhor. Muito melhor, muito melhor. O que eu falei foi isso, né? Ué. Tá. E qual que é a sua forma de, independentemente do contratempo que der, nós vamos resolver. Exatamente. Atender o telefone. E quando você falou ali, você falou o seguinte, vai desprender um valor, o cliente tem que ter ciência disso. A nossa função técnica é levar isso para ele. Quando o cliente te contrata, ele sabe qual é o melhor equipamento para ele? Ele tem ideia, ele acha que sabe, mas não sabe. E qual que é a sua função? Instruir, mostrar, o que você está fazendo? Servir. Servir na pessoa. Exatamente. É incrível o que a gente faz, Charles. É uma boa palavra. Eu aprendi isso com meu mentor, Renato Brum.
Vender é literalmente um ato de servir. Quando você aprende a servir, acabou. Verdade. Quando você tá numa clínica, o cara é médico. Quando você fala aí da sala de cirurgia, você acha que o cara tá se importando com aquilo? A hora que você vira pra ele, logicamente, né, a gente aprende a agregar valor, mostrar valor de um projeto, a solução que você tá apresentando. Você tá ali pra apresentar a solução pra ele. A hora que o cara vira e fala que o cara é aprovado na vigilância sanitária ali, tudo certinho. Não, deu certo. A satisfação vem. Eu recebi hoje a notícia. O pau tava quebrando, aí de repente uma pessoa mandou assim: Charles, anteprojeto aprovado. Aquele vídeo, Ah! Aí ela manda pra mim assinado lá o PDF. Mano, pode deixar. agora, você para tudo que tá Não, fazendo. e não tem sensação melhor, né, cara? Que a gente faz um. E é difícil. Uma coisa que a gente, nessa vida que a gente tá, né, Thais, é que a gente acumula tantos problemas a resolver, diariamente vem tantos problemas a resolver, e aí a gente tem a sensação que vem mais problemas para resolver do que a gente resolve. Mas a conta é igual. A gente vai resolvendo, vai passando, vai resolvendo, vai passando. A gente vai subindo o degrau. Então quer dizer que, por exemplo, você tava nesse aqui, esse problema aqui era difícil. Aí você sobe 2 degraus. Aí você acha que esse aqui é difícil, mas mal sabe, eu sei que tem mais 2 aqui que vai ser. Nossa, Isso. E a gente não pode pular etapa, não, Charles. E é sempre a próxima mais difícil, né? É tipo videogame, Sempre a próxima mais difícil. Qual que é a meta? Chegar no chefão, é essa. Zerar o game, né? Agora, eu tenho aprendido isso, Charles, que nós falamos aqui de ato de servir, de tudo e tal. Planejamento é a alma do negócio. Porque se você planeja a sua obra, logicamente, se você entende o que você está buscando, nem sempre ele, às vezes o valor financeiro vai condizir com o que você tem, mas você tem que entender a sua realidade, o que você está buscando. Você consegue facilitar esse caminho. Porque, não vou fazer projeto de ar-condicionado. Não vou fazer projeto hidráulico. Meu pedreiro resolve. A engenheira resolve lá na obra. O engenheiro resolve lá na obra. Um serviço que é para durar uma semana vira 3. O ar-condicionado, que não foi feito projeto, vai passar a trombar com a viga, com o pilar. E aí, por onde você vai passar dreno, tubulação? E por onde você saberia dizer onde está passando depois de tudo fechado? Né? É Aí, mais a hora que você importante. precisa da manutenção, Porque, exatamente. Porque a obra, ela é um ser vivo. Né? Então você mantém ele vivo. Então, não acabou a obra, graças a Deus, não. Não, e quando ele fala que é um ser vivo, é o seguinte: por isso que é importante você ter bons profissionais. Primeira coisa que a gente tem que falar é o quê? Garantia. Porque se a pessoa vai lá, faz seu sistema hidráulico, faz seus drenos e depois está vazando, e aí? Te dá as costas. Então, tudo tem vida útil. Então você tem que dar manutenção em tudo. E tem acontecido umas situações tão engraçadas porque os equipamentos têm evoluído. Há um tempo atrás você não tinha airfryer. Você não tinha forno elétrico igual se usa hoje. Então você vê, às vezes, agora, todo mundo ligando tudo junto, a chave tá caindo. Aí, os circuitos não eram igual são hoje, né? Antigamente, a iluminação da casa toda junto. Hoje O próprio ar-condicionado era um item de luxo. Hoje Não, hoje é conforto. Exatamente. Ele tá virando essencial. Sim. Entendeu? Ele era luxo, hoje é atendido como conforto, mas tem pessoas que vê como essencial. Processos, por exemplo, é essencial. Então, esse cuidado é muito importante. Muito importante. Demais. E eu falo que você usou uma expressão, uma analogia muito interessante. Você falou uma obra, ela é vida. É vida. É um ser vivo. Uma analogia muito interessante, uma reflexão bem interessante. Porque se você não cuida da sua saúde, você vai morrer. Sua casa vai parar. Exatamente. Todo mundo acha, né? Vamos puxar uma tomada ali, uma tomada aqui, e aí? O que vai acontecer com esse circuito? Suas veias todas entupidas, né? Exatamente. Entendeu? É mais ou menos isso, porque a gente fala ali que os cabos elétricos passam corrente. Então, se esses cabos começarem a ser interrompidos, cada hora
Você liga essa Alguma tomada, coisa vai vai funcionar. acontecer, vai falhar. Alguma coisa não vai funcionar. Exatamente. Que tanto de reflexão gostosa. Você quer água, Thaís? Tem aqui ainda, tem aqui. Ah, não. Tem aqui. Charles, que bacana escutar esse tipo de coisa. Você falou dos seus desafios, falou dos projetos. E como é que tem sido a Delta T no mercado? Que tipo de empresa vocês têm atendido? Você falou muito de clínica. Quais têm sido seus focos de cliente hoje? Thaís, engraçado. A gente quando abre uma empresa, a gente tem aquela sensação de eu quero tudo, isso aqui. E aí o mercado vai te levando para aquilo que você vai dando certo, com um mix do que você gosta. Hoje eu atendo arquitetos e construtoras, mas os arquitetos e construtoras eles têm me levado para as construtoras e os arquitetos de hospitais. E os arquitetos e construtores de hospitais estão me levando para os hospitais. Então, eu falo muito sobre, eu gosto muito de conhecer gente que trabalha no hospital, profissionais da área de hospital, porque os projetos de climatização para áreas de saúde são muito específicos. E aí a tendência é que eu estou hoje, na empresa atualmente, a gente tem alguns projetos, a maioria deles são projetos que envolvem áreas de saúde. Eu acho que é um pouco do mercado. Depois da pandemia, tivemos uma preocupação muito grande com isso, com a qualidade do ar interior no ambiente de saúde. E é também um pouco dessa questão que eu te falei, que a gente vai gostando e vai fazendo, vai sendo indicado. Vai tornando especialista, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer uma coisa é você fazer 10. Exatamente. E com o tempo, como você falou, cada projeto você revisa a norma. Cara, é muitos itens de hospital, do ar-condicionado. Por isso que eu falo, Charles, não só para ar-condicionado, a importância de você ter pessoas que são especialistas, que conhecem daquilo que está falando. Então, a gente não estamos aqui para desprezar o camarada que vai lá e instala o split, igual a gente inclusive valorizou ele aqui. Mas tem situações que não cabe isso. Da mesma forma que tem situações que às vezes não cabe especialista. Exatamente. A gente tem que saber posicionar no mercado e atender nossos clientes da melhor forma possível. Existem clientes que são ideais para mim e outros que não são. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu fui a conceito, por exemplo, quando eu não pego obra sem projeto mais. No início, tudo é festa. Vamos lá. Leva tapa pra tudo quanto é lado, né? Assim, obra sem projeto, vira aquela confusão, faz o trem, refaz. Não é nosso foco mais. Então, é igual você falou, você já nem faz orçamento sem projeto. Não. Eu já mando, já sigo. E aí, quando eles insistem, eu falo assim: olha, cara, não vou fazer um projeto para você. Eu vou emitir um preço de consultoria. E esse preço de consultoria vai ser com base em cálculo, vai ser com base nisso, para que você direcione o que você precisa saber. Mas eu não vou fazer projeto. Eu não sabe a sua posição, porque a hora que a bomba estoura, eu uso às vezes essa expressão, estoura na mão da gente, né? Mas aqui, ó, tem projeto. Tem projeto. O cara me entregou isso aqui, ó, quero me colocar esse ar. A pessoa não tem nenhum arquitetônico. No final das contas, ele me falou uma medida de sala. No final das contas, a sala tá maior do que o que tá. Não, outra finalidade. A sala que era um administrativo virou academia. A academia que era crossfit. O administrativo tinha 3 pessoas que estavam na salinha. A academia tem. É isso aí. Essa loucura aí. Esse é o desafio, né, Thiago? E se você não tem isso registrado de alguma forma, você leva ferro. O incompetente é você, né? Nossa, não entregou ainda? Até hoje? Não. Já te paguei o sinal. E como é que você ainda? A sala não tá resfriando, não. E as expressões são melhores, né? De assim, jeito que entende, né? Aqui, Charles, não tá gelando, já vieram aqui. E aí falaram que é de projeto. Beleza. Então, vamos lá. Aí eu chego lá, na maioria das vezes, é feito tudo de menos do que foi projetado. Sempre. Aí você vai pegando o cadastro, vai puxando o nó e vai desfazendo só as cagadas. Aí quais são os problemas?
Pessoas. Pessoas, cara, pessoas. Ah, não, mas porque eu já tinha comprado, né, o equipamento, aí eu resolvi colocar, o cara que instalou falou que ia Tem uma funcionar. expressão que fala que engenheiro não é calculista, engenheiro é gestor. Uhum, Engenheiro é é, gestor. é isso É mesmo. uma expressão É isso antiga. mesmo, é isso mesmo. A gente aplica as coisas. Sim. Aplica. É, claro, com base no cálculo. Mas os cálculos, eles já existem. As fórmulas já existem, os softwares te dão o resultado, e aí você vai alinhar resultado com Tá com o seu expectativa. conhecimento Exatamente. também, É, porque o pessoal experiência. fala, é uma expressão antiga, lá de trás de Excel. Se você Uhum. não sabe, você pode fazer a fórmula que for, mas se você não sabe introduzir aquilo ali, se você não sabe ler, Interpretar aquele resultado. interpretar o resultado, não adianta você fazer 1 milhão de contas. Não, não. Não, você vai no chat GPT e fala assim com esse chat GPT, eu tenho um quarto que é isso. Qual é o cálculo correto? Ele vai te dar o cálculo correto. O chat GPT vai te dar o cálculo correto. E mais rápido que eu sei isso Muito mais aqui, rápido e mais barato ainda. Porque se você usar a versão gratuita, ele não vai te pagar, ele não vai não te cobrar. cobrar Vai te nada. O cobrar RT que eu vou te cobrar. Mas aí eu falo, e aí? que você faz com E isso? aí? Beleza, e aí? Quem vai se responsabilizar? Tem um Foi o que cara. nós falamos da RT, anotação de responsabilidade técnica. Tem um cara que trabalhou comigo, que eu aprendi muito com ele coisas comerciais. Sabe o que ele fazia quando ele ia no cliente apresentar uma proposta? Thaís? Ele é mais velho, aí tinha sabe aquelas blusas de bolso? Sim. Aí ele colocava o crachá dele na blusa de bolso e deixava mais um item. Aí a pessoa ele iria apresentar a proposta, falava, não, que a minha empresa, pará. Aí a pessoa fala assim, não, muito obrigado, fulano, tá aqui sua proposta, eu vou pensar e depois eu te ligo para poder ver se eu vou fazer com você ou não. Aí o que ele fazia? Aí ele, não, tudo bem, vou levar minha proposta embora e eu trouxe um presente para você. Aí ele tirava uma Novalgina. Aí pegava a Novalgina e deixava na mesa. Não, isso aqui é para você. Aí o cara, pô, o que é isso? Novalgina? Ele, não, é pra você dar dor de cabeça, porque a dor de cabeça que eu ia ter quando fechar, é eu que teria, mas como você não vai fechar comigo, então tô te dando de brinde aqui a Novalgina que você vai precisar. Boa tarde. Cara, eu achava bom demais isso, cara. Boa E tarde. aí ele falava, ô, Xaxá, eu fechava, cara. Teve um dia que eu fechei com um cara falando isso, falei, ó. Muito bom, muito Ele bom. validou a ideia dele, Não, vale dois. funcionou. Tá assim, não, tudo bem. Então toma aqui. Você não quer fechar comigo essa proposta? Ótimo. Toma aqui, a Novalgina que eu ia usar, fica pra você. Vou dar essa Aí o dádiva. cara, aí o cara olhou e falou assim, nossa, vai dar um me dá aqui, toma. Só que hoje, nas situações de obra, Novalgina é pouco. A gente tem que usar ali. Nossa senhora. Acho que é um pouquinho além do nível da Novalgina, Isso, né? isso é anos 80 que ele falou isso. Então, hoje em dia, você vai ver o caixa preta. Já, e as curiosidades? O que você pode contar aí pra gente de área, hein? Em que sentido? No geral. Tá Geral de aberto aí. ar-condicionado? É, De de ar-condicionado? tudo. De Tá na ar-condicionado? sua mão. Tá, fechou. Depois que a gente abre a empresa, que a gente começa a conhecer muita gente, a gente vê a importância de disseminar o nosso mercado da forma correta. Aí hoje eu faço parte lá da Abrava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado e Ventilação, e me convidaram para fazer parte, me convidaram assim, né? Eu quis entrar, fazer parte do Departamento Nacional, que eu dei de projetistas e consultores. E aí é muito bom você fazer parte de associações da sua área, de eventos da sua área, de pessoas que preocupam com o mercado da sua área. Eu não sei se você tem isso dentro dos gestores, provavelmente deve ter, Tem. mas tem lá do ar-condicionado, ventilação dos projetos, tô gostando de participar. E aí a gente fala muito sobre um item do ar-condicionado que vai virar tendência, que são três coisas. Duas já se falam e três é o Xaxá que tá falando. A primeira é eficiência energética. Então, toda vez que você ouvir a palavra ar-condicionado, a palavra eficiência energética ela vai ser um item é, obrigatório em Sim. equipamentos. Então, as fabricantes de ar-condicionado, Thaís, elas estão elevando a eficiência dos compressores. Olha. Então, quer dizer que as máquinas que eram inverter e não melhorarem, elas não se tornarão mais inverter.
Esse é um ponto. O segundo item é o item que está muito à tona, né? Somente depois da COP, que é a descarbonização. Existem muito aquela questão de, já ouviu falar do carbono zero, eventos Sim. carbono zero, compensação de carbono. Ah, mas é uma besteira, não acho. É uma tendência e você querendo ou não, você vai ter que fazer. É que nem o leão, é que nem a imposto de renda. Você não gosta, não tem problema. Você é Você obrigado a tem que fazer. fazer. A descarbonização também. Tem coisas, Uhum, Charles, que a gente tem escolha. uhum, Tem coisa que não tem como a gente escolher, não. exatamente. E eu acho que isso aí você trouxe pontos interessantes, Uhum, que são coisas que o mercado está trazendo. é. A tendência. E São lá fora já é realidade. O Brasil, né, sempre o Brasil, ele tem a, ele tem a predisposição de estar deixando as coisas acontecerem e consolidarem lá fora para pra depois depois. aplicar aqui. As coisas lá fora já estão acontecendo. Pois é. A eficiência energética e descarbonização. E aí tem o terceiro item que é eu que estou falando, tá? Eu até falei com a galera da minha equipe, que eu acho que a tendência é a daqui uns anos, assim como o projeto de AVCB, ele é Obrigatório. obrigatório, o projeto de, não vou falar climatização, o projeto de qualidade do ar interior, de QAI, ele se tornará obrigatório em determinadas edificações comerciais. Que sensacional essa reflexão. Isso eu tô chutando. Eu tô Agora, chutando. mas é interessante você trazer isso pra gente, porque batendo papo com Uhum. o Arthur até falou assim comigo, Thaís, o pessoal fala, eu gripo por conta do ar-condicionado. Hum, A manutenção do ar. hum. Ele falou, a hora que você abre lá só tem. Ah, você tá doido. Então, a gente tem vários ambientes públicos hoje, Uhum, shopping. uhum, Tá, e aí? Como é que tá esse ar ali? uhum. É prudente, não é? Tem manutenção em dia, não tem? Foi Ah, dimensionado da como forma é que foi correta. feita? Quando foi feita fiscalização? Ah, mas existe fiscalização. Mas a fiscalização acontece? Tem todos esses pontos. É, Eu acho muito válida, cara. e assim, a tendência, até mesmo um papel da. Eu vou falar nós da Brava, né, mas eu vou falar assim, lá do DNPC a gente discute bastante isso. É justamente, a gente faz muito seminário, eu participo, gosto bastante. É, a, já viu aquela palavra assim, aquela frase, o paladar não retrocede? Quando a gente entende, a gente não, a gente pode até fazer errado, mas sabendo que tá errado. É diferente. A conscientização É é diferente. É diferente. diferente. A tendência, Thaís, de verdade, vai ser ótimo para minha empresa. Se a Delta T tiver daqui 20 anos, não, eu vou estar nadando de Não, não, braçada. Mas a tendência é essa. Além dessa obrigatoriedade, que eu acho que vai acontecer em breve, devido à pandemia, foi sabe, o um ponto start. para isso. É. E, e além dessa obrigatoriedade em alguns, não acho que não acho nem que vale para todos, mas alguns eu acredito que vai se tornar obrigatório e já está, porque se você tem uma clínica e a clínica é embargada porque não tem um projeto de climatização e o cara da vigilância sanitária coloca isso, para mim já está sendo obrigatório. Então, De uma forma indireta, indireto já na tá verdade, rolando. já tá por Já tabela tá ali, rolando, já, já tá já. rolando. É que nem aquele negócio, não, porque não sei o que, vão rastrear o que eu gasto, não é pelo Pix, não, tá aí, já tá acontecendo. Então, a tendência é essa. E aí, eu vou trazer uma quarta que eu falei que não ia ter quatro. O aumento das filtragens. Os níveis de filtragem de ar-condicionado, eles vão ficar mais severos. Aí se envolve até fábrica, né? Fornecedor, né? Exatamente. As fábricas, até mesmo as normativas, as normas de filtro, Vão mudar. elas estão alterando. Então, só para deixar claro aqui, existem filtros grossos, finos e absolutos. Obviamente, né, grosso, ele tem um X de retenção de Sim. partículas, o fino XX e o absoluto XXX, para ter uma noção de grandeza. A tendência é que a utilização dos filtros finos e absolutos
Ele é se tornar obrigatório, assim como os grossos já estão nos equipamentos. Hoje, todo equipamento de ar-condicionado tem um filtro G. G3, G2, G1, que é obrigatório. A Aham. tendência é que os filtros finos e absolutos entrem. No momento em que eles entram, o tipo de máquina vai mudar. O Olha. tipo de máquina mudando, a complexidade de você chuchar uma máquina no ambiente muda. Quando você tem uma complexidade de colocar uma máquina no ambiente, há necessidade de você fazer o quê? Técnico e especialista. O que eu vou colocar de ar-condicionado? Se você, né, as pessoas que gostam de viajar bastante, percebam, né, que fora do Brasil é muito comum ter máquinas as máquinas ficarem nos tetos, que somos rooftops, são máquinas grandes. Aí eu fico sempre pensando, depois quem está assistindo pesquisa assim, ar-condicionado dos Estados Unidos. Você vai ver que o ar-condicionado comum lá, ele é o que nós aqui instalamos de uma forma gourmet. Lá é comum. Então a tendência é que isso venha para cá. Então a tendência é que se tenha uma infraestrutura melhor para climatização, ventilação. E a gente precisa estar preparado para isso, gente. É, Precisa ir conscientizando sobre isso. conscientização é a palavra, porque você pode até ter infraestrutura, demanda de Sim, energia, coisa e tal. Mas se a pessoa não entende por que é que ele está comprando aquilo, sim. ele não vai comprar. E acaba perdendo o sentido, né? Acho que a gente trouxe informações valiosíssimas aqui. Nós falamos sobre gestão de pessoas, falamos sobre ar-condicionado, sobre essas curiosidades todas que você trouxe pra gente, sobre a importância de projetar no geral, né? Que é o seu foco. E vamos chegando ao fim. Pô, já? Já Que isso? foi um estalar de dedos, né? Foi muito bacana. Eu agradeço pelo convite, tá, Thaís? Eu adorei participar aqui. Foi um bate-papo muito descontraído. Me senti muito bem e me senti em casa em falar aqui. E né, se quiser cortar alguma coisa que eu falei aqui, pode cortar, não tem problema não, mas obrigado pelo convite. Eu que fico feliz por você ter topado Então, gravar claro, comigo. claro. Como é que eu não vou? Como é que eu dou uma convocação? Xaxá, fica à vontade, deixa sua rede social pro pessoal. Ah, que legal, Quem obrigado. quiser aí não vou falar consultoria, um projeto, vocês estejam preparados para ser cliente desse cara incrível. Muito obrigado, Thaís. O recado vai para aqui para os arquitetos e construtores. Se você é aquele arquiteto ou aquele construtor que geralmente projeta edificações comerciais ou residências de alto padrão, e você sempre tem dúvida, como vou pensar no ar-condicionado dessa obra? Nos contate. Nós teremos o prazer de fazer um diagnóstico inicial da sua obra, analisando a planta arquitetônica. Não me venha com a área, eu quero a planta arquitetônica. E com a planta arquitetônica, eu não vou nem te mandar um preço de projeto. Eu vou mandar para você um diagnóstico. Com o diagnóstico, você vai entender o que nós podemos fazer. E aí, se nós prosseguirmos, a gente encaminha um orçamento de projeto de climatização. Tanto em BIM quanto o CAD. Porque muitas vezes o CAD ele já resolve o seu problema. Mas quando você tem uma complexidade maior, nós também atendemos hoje o BIM da empresa. Então, esse recado vai para consultores e arquitetos. A Delta T Projetos é uma empresa especialista em projetos de climatização e ventilação. Estamos no mercado atendendo essa demanda. Deixa sua rede social, quem quiser falar com você. Claro. Você consegue acompanhar as postagens da empresa no Instagram Delta T Projetos. Você consegue acompanhar as minhas postagens. Eu falo muito sobre climatização, empresário, tal. Eu posto muita coisa legal. CrossFit, eu posto lá fazendo desnet errado. Eu falo no Charles.Daniel. E eu trago muitos artigos no meu LinkedIn. Então, se você pesquisar Charles Daniel Delta T no LinkedIn, você vai me encontrar. E aí eu falo muito de artigos relacionados à saúde, relacionados à elaboração de projetos. Eu estou fazendo uma série de postagens com um gestor de facilities lá de São Paulo. O nome dele é Michael. E nós estamos fazendo toda semana um artigo novo. Eu e o Michael, a gente gasta 30 minutos do dia produzindo um artigo de um tema interessante. Somente para o LinkedIn.
Então, se você quer ver esses artigos, e com certeza você vai aprender muito com a gente, porque a gente pesquisa para falar, a gente não joga na IA e deixa o pau quebrar, não. A gente pesquisa e a gente fala o que a gente viveu. Se você quer aprender muito sobre é, gestão de manutenção em hotéis alinhado com o projeto de ar-condicionado, me siga no LinkedIn, que eu, junto com o Michael, falo bastante disso. Sensacional, Xaxá. Vamos chegar no final. Vou deixar aqui o meu Instagram pessoal, Thaís Matos TM, e o da construtora, conceitoconstrutora.bh.